que é sempre, né, muito... eu acho que o raciocínio da Joana, se a gente não estudar aqui com ela, acho que sozinho, parece que a gente não consegue, assim, né, chegar a essa riqueza de ideias, de forma de pensar. E ela vai trazer, isso que você falou também um pouquinho mais à frente, ela discute, né, a perseguição que aqueles trabalhadores do bem, né, acabam sofrendo uma perseguição. Ela vai falar disso também. Aí eu vou continuar aqui um pouquinho, ó. Sorriem alguns dos adversários, né, dissimulando reações contraditórias de animosidade, que os atormenta. Parceiros de folguedos são farras, né, ou de atividades, constituem premente aflição que estruge, que ecoa a cada passo em bem urdido, ou seja, em bem tramado, numa trama muito bem feita, né, de um programa bem urdido, ou precipitados revides de idiosincrasia que não conseguem superar. Ou seja, precipitados revides dentro de a idiosincrasia seria uma característica própria ali de um comportamento específico ali daquele ser, daquela situação, tá? Então, o que está falando aqui, ó? Que tem tantas palavras aqui, então eu falei, eu tive que pegar um dicionário aqui para conseguir compreender melhor aqui, né? A gente tem hora que tem que destrinchar para entender as palavras dela, né? Que, embora parecem que eles sorriem, né, mas de uma forma irônica, não é isso? Dissimulando uma reação de animosidade. Então, ele está rindo, mas ele está rindo, como a gente vê, às vezes, no trabalho mediúnico, obsessores que ficam rindo, né? Eles dão gargalhadas, muitas vezes, no trabalho mediúnico, né? Eles chegam rindo assim, mas não é um riso de felicidade, né? Muito pelo contrário. E esses que ela coloca aqui são aqueles parceiros nossos de várias situações em que a gente se comprometeu com eles, vamos falar assim. Constituem uma aflição que ecoa a cada passo, bem urdido. Então, é um programa, você vê, né? Esse processo de obsessão é algo muito bem planejado, bem programado. É feito por uma mente que tem condições, né? Até como a Marli falou, às vezes nos conhece muito melhor em alguns aspectos, coisas que a gente não tem noção, né? E, na verdade, a gente vai ver que a Joana fala que eles vão contribuir até para a gente aprender com eles, né? Por isso, Deus permite que esses obsessores estejam, assim, nos perseguindo, né? Dessa forma, para o nosso aprendizado mesmo, né? E eles vão ficar ali de forma realmente de uma maneira que, para conseguir nos... qual a expressão que eu poderia usar? Para conseguir nos envolver numa situação difícil, fazer uma pegadinha, vamos dizer assim, em que a gente caia, né? É para a gente cair mesmo. Então, a nossa luta aqui, nesse sentido, em nos melhorarmos mesmo, né? Alguém quer continuar, gente, a leitura? Vou tentar, Simone. Tá, lê um pedacinho aí. A grande maioria ignora a razão porque se fazem adversários, como se a razão alguma houvesse ou justificasse o culto da inimizade. Simplesmente se deixam afetar pelos sentimentos inferiores e intoxicam-se pelos vapores que procedem das fixações mentais enfermiças com que se acreditam realizados emocionalmente. Olha que interessante isso aí também, para a gente pensar, né, refletir. A grande maioria não sabe a razão por que se tornam adversários. Veja que coisa complexa, né? Por quê? Porque, na verdade, como nós, né, vamos botar nós no contexto geral, todo mundo tem uma inferioridade,
a gente acaba se intoxicando nesses vapores de fixações mentais aqui. A gente se deixa envolver, né? Lembra daquele comportamento de massa, aquele comportamento de rebanho, que tá aquele monte de gente, aí resolve, tem um bandido lá, e todo mundo vai, e todo mundo se envolve, porque é isso aqui é uma fixação mental, aquele momento ali toca naquela inferioridade do ser, e ele passa a ser o adversário, querer lixar o outro, né? Acabar com a vida do outro. Então, é bem isso aqui. Às vezes não sabe nem por que está lá, né? E se torna adversário. Ou seja, a sensação que dá aqui quando ela fala, pelo menos para mim, que eu pensei, é muito fácil você se tornar um adversário ou você adquirir um adversário pela nossa própria condição de inferioridade, né? A gente é tocado por isso aqui, né? Nessas situações. É muito fácil. Se a gente não tiver, assim, não se der conta, não se vigiar, né? De repente você tá com raiva do outro, de repente você tá querendo brigar com o outro, de repente você tá, não é? No impulso, no instinto. Sem o outro ter feito nada para você, né? Só Às vezes porque gratuita. o fulano falou que o outro não presta, então aí eu já acho que não presta, não é isso? E aquelas situações... Aquela manada, Simone. Não é? Eu já vi aquela assim, situações, vocês devem ter visto também, que às vezes você está num grupo e chega uma pessoa nova, né, que ninguém conhecia, enfim. E aí tem gente que já olha assim e fala, eu não fui com a cara da fulana. Né? Não tem isso. Tudo bem que pode ter coisas do passado lá, a gente sabe também, né, que pode ser que não teve aquela, já tem uma antipatia gratuita, vamos falar assim. Mas, às vezes, nem conheceu, não sabe nem quem é aquela pessoa. Olha como a nossa tendência, assim, a essas questões, né, de mais inferiores mesmo, a nossa forma, né? Não é? É curioso. E me fez pensar nisso. Vou contar uma historinha rapidinha do meu filho. Sim. O meu caçula. Ele tinha uns 13 anos. Aí essa história de escola de criança nessa idade é bem assim mesmo, né? Essa idade aí. E aí chega um coleguinha e começa a falar mal do outro para ele. E fala mal e tal. O que você acha, fulano? Ele fala assim, não acho nada. Eu não ouvi o outro. 13 anos, Simone. Olha só. A cabeça dele, nada. né, Ali? 13 anos. Não acho nada, eu não ouvi o colega que você está falando. Olha o discernimento que ele tem, né, Ali? Porque imagina, né, criança, adolescente, né? Graças a Deus. Mas o mais comum é o que? Eles vão com a manada, né? Como você falou, né? Um comportamento que vai seguindo Exatamente. o grupo. E adquire raiva, né? E o indivíduo, às vezes, não tem nem tempo de se manifestar e as pessoas já, não fui com a cara do fulano. Né? Então, são coisas assim. Eu achei bom, Simone, é que na frente ela vai explicar as diversas situações, né? Mas como nós, às vezes, falamos que temos um obsessor, uma pessoa que não gosta da gente, e também rotula. E não é por aí, porque essas pessoas simplesmente refletem aquilo que a gente também acha de outras pessoas. Então, tipo um espelho. A gente pensa e retorna para a gente. Porque ela vai explicar como é que o mental, essa fixação mental, monta o adversário em si. Porque é aquele negócio, qual que é o nosso maior adversário? Não somos nós? Com as nossas manias, né? Com as nossas reduções de personalidade, desvios de personalidade, desvio de amor, etc. É muito interessante, porque ficar falando, eu tenho um obsessor. Você já está obsediando o coitado, porque você já tem, você acha que ele é seu. Então, entendeu? A gente é tão assim possessivo que até nisso a gente exagera. A gente quer ter, eu tenho. É muito interessante. Eu vou comentar uma história. Eu e a Alessandra, ela me dá carona, né?
E um dia eu sempre tive um grande problema com a parte sexual, assim, de chamar atenção, as pessoas, os homens ficarem mais olhando, tal, mulheres. E você comentou uma coisa comigo, que depois eu vim saber que era verdade. Eu não descobria, eu rezava, pedia ajuda, mas eu não... Você, um dia, a gente descendo, o carro estava cheio, se você saber que você tem um obsessor, eu falei, eu imagino que eu tenha, né? Se for, pois é uma pessoa e a obsessão dele é sexual. E ele te atrapalha muito. Você na hora, você deu sabedoria lá para mim. Depois eu fui ver que realmente, a partir do momento que você falou, eu comecei a pedir perdão. Mudou a minha situação. Porque até então eu não tinha consciência. Aí, a partir do momento que é o que ela está tentando a gente mostrar aqui, é a consciência do adversário. Que não é aquela força que eu dou a ele, é a força que eu dou a mim mesma de que as coisas sejam más. Eu achei interessante, porque esses anos todos, eu fiz, inclusive, análise espiritual sobre quem poderia estar me acompanhando e atrapalhando tanto. E foi uma conversa assim, normal. Antes da gente chegar para a aula, acho que a gente foi levar a sua nora lá na escola, aí você começou a falar, falou numa boa. Então, assim, a gente também tem que estar sensitivo, perceptivo a que as pessoas digam alguma coisa. E a gente usar isso para nós. Para mim foi um achado. Realmente aquela luz de inteligência, de sabedoria, de entender que existia alguém que eu fiz mal. Então, eu comecei a pedir perdão, a falar, eu realmente não sei o que eu fiz, eu não sei, eu não lembro o que eu fiz, mas eu entendo que deve ser muito forte, porque as coisas que você me fez passar foram muito pesadas. Então, eu estou te pedindo perdão, me perdoa. Fica do meu lado para a gente aprender junto. E agora estão falando o que a gente deve fazer. Mas o interessante é que é isso. Eu dou força para o meu adversário. Eu permito a fixação mental sobre determinadas situações em níveis inferiores. Não querer falar mal do outro, em apontar, em julgar, em querer julgar. Quem tem o direito de julgar não é a gente, mas a gente vive apontando o dedinho. Eu achei muito interessante. Então, a gente vê o quanto nos influencia, né, Margarete? O quanto, às vezes, é muito forte, né? É muito intenso esse processo, né? E a gente realmente, não cai a ficha, né? Às vezes você precisa de vir uma informação de fora, né? E graças a Deus que vem, né? Deus é tão bom que traz também para a gente, né? Para nos esclarecer. E a gente tem que estar aberto mesmo, né? A tudo. A gente não sabe, né? Então, vamos lá, gente. Alguém estava lendo? Eu dei uma esquecida agora. Acho que minha memória está meio prejudicada. Tinha alguém que estava lendo? Você. Eu que estava lendo? Era. A Malu. Você, Malu. Eu caí. A Malu caí. Vou ler mais um pedacinho, Malu. Aproveita que você está aí, que você não caiu ainda. Aonde foi que parou? Agora está no porquê. No último. A grande maioria. Ok. Emocionalmente. No emocionalmente parou. Mas agora, porque alguém logre determinadas metas que eles não conseguiram. Derrapam nas vias da insensatez, que faculta a vigência da inveja e do despeito, investindo em desalinho na condição de sicários impiedosos. Então, aqui, ó, porque alguém logre determinadas, alguém alcance, né? Então, tá falando da inveja mesmo, né? Então, você, de repente, você tem inveja de um outro, pode, né? Você encarnado, o outro encarnado, enfim, as várias situações, né? Desencarnado, você acha que ele tem muito mais do que você. E aí você passa a invejá-lo, né? E isso te também já coloca na condição de adversário. Não, eu quero o mal para ele, eu tenho inveja, né? Não é isso que ela está falando, né? Passa a ser um sicário, um malfeitor impiedoso, pela própria inveja, achando que o outro está melhor do que você. Então, quer dizer, está faltando ali alguma coisinha em autoestima, né? Alguma coisa ali que não está legal, né? A pessoa não está se amando, talvez, né? Vamos pensar por aí. Faltando um amor para si próprio,
né? Ela está se sentindo inferiorizada, né? Continua, Malu, mais um pouquinho. Tá, Malu. Ih, não tá, vocês estão ouvindo? Acho que ela caiu mesmo, hein? Ai, outra parada. É, eu nem percebi. Alguém quer continuar? Margarete, você quer? Sob a injunção de problemas íntimos que dão origem a complexos negativos e recalques pessimistas, supõe-se traídos, subestimados, enveredando pelos difíceis caminhos da ira, que fomenta a rebeldia, traduzindo-se como rudes opositores. Não desejando... Só um pouquinho, não é aí essa reflexão, né? Justamente dessa parte aí que eu falei, ó, complexo negativo, recalque pessimista, né? Quer dizer, a pessoa, ela não está bem, né, intimamente, ela está com várias dificuldades ali, problemas íntimos, né? E ela supõe-se traída. É igual o marido ciumento, né, que acha que a mulher sempre está traindo, ou vice-versa, né? A esposa ciumenta achando que o marido... gente, é isso mesmo, que o marido sempre está traindo. Então, por quê? Porque ela está com esse recalque, né? Ela está em dificuldades ali, em problemas, e acaba gerando o opositor, né? Gente, imagina esses feminicídios, né? Que não é bem por aqui esse negócio, né? O homem... E essa coisa destrutiva do homem, né? Olha, a mulher morre simplesmente por ser uma mulher, né? Simplesmente por ser mulher. E eles, quando eles agridem, eles têm uma característica que eles agridem muito na face da mulher, né? Para desfigurar a beleza feminina, não é? Eles fazem uma agressão, assim, olha, se você não vai ser minha, você não... Para acabar mesmo com o ser, olha, né? E cai nessa problemática aqui, eu lembrei disso, essa questão, né, doentia, né, ciúmes, absurdo, né? Vamos lá, Margarete. Você está falando do adversário físico atual. Imagina um adversário com toda essa ira, essa revolta, que não está desencarnado. O quanto ele vai prejudicar o outro. E aí é aquele negócio, por que eu tenho um adversário, mas por que eu, que estou aqui encarnada, vou permitir? Porque eu vou estar com a mesma injunção de problemas íntimos. Eu vou estar com os mesmos recalques, as mesmas dúvidas, a baixa estima, para poder permitir que alguém esteja nessa situação e venha me falar. Porque ele não me conhece, o adversário, ele não me conhece intimamente, a mim. Mas ele tem o poder, se eu estiver na mesma sintonia, ele fazer tudo o que ele quiser. Porque os complexos que eu tenho são aqueles complexos que ele também tem. Então é complicado, né? É aquela história até de vibração, né? Fica vibração, naquele padrão. Padrão inferior. Onda, né? De onda, de física, dá até para explicar pela física mesmo, né? Não desejando oferecer as necessárias quão preciosas cotas de sacrifício e abnegação que outros se concedem para as lutas do cotidiano, deslizam pelo ciúme até o bordo da antipatia, revelando-se verazes censores e perseguidores sistemáticos. A mágoa que se... Pode continuar. A mágoa que se permitem conservar algumas pessoas anestesiadas nos centros do discernimento pela presunção, convertem-nas em problemas para o próximo, vitalizando as paixões subalternas que as transformam em singulares desafetos. Olha só que importante isso aí também, né? A parte da mágoa, né? O que a gente guarda essa mágoa? Olha como ela esclarece aqui, né? A mágoa que a gente permite que fique em nós, vamos dizer assim, porque estamos anestesiados no nosso discernimento pela presunção. Então, a gente acredita, vamos dizer, de uma forma presunçosa, que a gente... mas como que fulano me ofendeu? Como que fulano falou isso para mim? Como que, né? A gente se coloca numa postura que é uma postura de orgulho, né? De egoísmo. Eu não... Malu, não está dando para te ouvir. Eu vi que você falou alguma coisa. A internet de vocês é da NET, da TV a cabo? A minha
A minha é A viva. minha é. A minha é vivo também. Dificilmente ela cai. A minha é da NET. Nossa, mas toda hora eu tô caindo. A gente viu separadinha, caindo não. Eu já tô toda roxa. É até engraçado, né? Que ela parou assim, Malu, olha pra nós. Aí você... Tô com gelo aqui. Ai, meu Deus. Dureza, né? Faz toda hora. Que coisa, né? Ainda bem que a minha hoje tá boa, né? Porque eu tô na aula aqui, senão ia ficar terrível, né? Esse cara. Mas tem hora que fica ruim também, acaba caindo. Então, aí essa questão da mágoa aqui, como a gente estava falando, a presunção, né? A gente se magoa porque a gente acredita, a gente não consegue perdoar, vamos dizer assim, né? A ofensa do outro. A gente poderia pensar assim. O outro nos ofende, eu falo, meu Deus, mas eu não... Por que eu estou ouvindo isso? Como que posso, né? Eu ser agredido? E aí você vai criando aquela mágoa, né? E isso no fim vai caminhando para esses desafetos ali. Mas, de certa forma, a nossa presunção já denota que nós somos orgulhosos, né? Não é isso? Se alguém quiser complementar o raciocínio aí, gente, fiquem à vontade. Fiquei pensando na história do obsessor também. E aí me vem na cabeça o seguinte, que o obsessor, ele ainda está no passado. E ele acha que a gente é aquele passado lá. E que a gente não é mais também. Então, às vezes a companhia dele perto da gente faz com que ele veja que a gente já está caminhando e aquele passado lá já foi. Por isso que eu acho importante, né, essas leituras, essas coisas que eles também leem com a gente. E eles, como fala aqui no primeiro parágrafo, né, eles acompanham a gente para ver a gente como é que a gente vai. Então, aquela pessoa de lá já não sou mais. Né? Por isso, Alexandra, que eu entendo que aqui, quando ela fala da mágoa, porque a mágoa faz a gente estacionar naquele fato que ocorreu. A gente não vira, não tem a história do disco, a gente não vira o disco, fica, a gente estaciona. Aí a gente tem uma noção do tempo, né? Quer dizer, na verdade, o tempo parou para a gente naquilo ali, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar bem essas situações de mágoa, de revolta, porque senão a gente fica ali parado, a gente não cresce, a gente não evolui, porque a gente fica rememorando aquela situação, né? Isso aí, e aí, como diz ali, isso aí é um motivo, é uma porta aberta para a gente atrair pessoas do mesmo nível, né? Do mesmo naipe. Tanto encarnado como desencarnado, né? Porque às vezes a gente também fala muito do desencarnado, mas às vezes a gente encontra pessoas no caminho e se ajunta com pessoas no nosso caminho que é parecidíssimo com a gente, né? E às vezes a gente fala que fulano é chata, mas por que a gente só vive grudado com o chato? Porque a gente é chato também, né? E todo mundo é humano, é muito fácil achar alguém parecido, né? Porque a gente é humano, a gente tem as coisas parecidas também, né? Então, é um processo, assim, que é bem nosso, de todos, né? É curioso isso. Quando a Alexandra falou ali do estudo, né, que a gente está estudando, assim, para mim é muito claro, sabe? Quando eu preparo uma aula, assim, ontem, por exemplo, eu estava bem perturbada, assim, ontem, assim, um dia, sabe quando você te passa aquele dia meio, né, que você pensa que quer passar batido logo? Porque parece que a minha mente tem hora, assim, e aí eu acho que é efeito de obsessor mesmo. Eu fico, por causa da mediunidade, toda essa coisa, né? Aí você fica naquela vibração. Aí hoje de manhã eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi Maria de Nazaré. Falei, não, vou ter que começar, vou passar um dia melhor. Aí na hora que eu acordei eu já pensei nela. Aí de manhã eu estava aqui lendo, estudando isso aqui também para aula, né? Pronto, né? Ficou resolvido aqui, porque como a Ali falou, alguns eles até assistem a aula com a gente, né? Eles é até bom para eles aprenderem. Mas se eles não gostam do assunto também, se eles estão numa inferioridade assim, né? Que eles não
Não vão ficar. Aí você consegue uma companhia boa para você, né? Então, eu percebo muito claro isso para mim. Por isso que eu falo que eu fico empolgada quando eu estou preparando a aula, porque é completamente diferente quando eu estou fazendo dependendo da atividade que eu estou fazendo. Porque sofre muita influência, muito efeito, né? Então, é muito interessante, é bem claro, assim. Então, é aquela conclusão que eu chego. Eu falei, não, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar envolvida com a aula, eu tenho que... para me sentir bem. Porque se der uma bobeirinha assim, tchum, né? Parece que... E é o efeito disso aí que a Margarete falou, que é muito forte, é muito intenso, a gente sente, né? E aquilo te atrapalha. Tem hora que a gente fica sem energia, parece, sabe? Eu percebo muito isso. Parece que a gente está sem energia, a gente está sugado com aquela espiritualidade, deve ser aquela espiritualidade ali, claro, com todo, né, um motivo, porque Deus não ia fazer nada disso se não fosse preciso, né, a gente passar por tudo isso. E aí, daí eu dou umas empolgadas, sabe? Quando eu estou estudando, me ajuda bastante, porque tem muitos que não ficam, né, também tem isso. Então, vamos lá, gente, vamos... continuar a leitura. Sempre se podem encontrar motivos para opor-se a outrem. Falsos argumentos de que se utiliza a fraqueza moral para dar vazão às próprias imperfeições que transfere para o próximo, face à falta de coragem para enfrentar-se e corrigir-se, adquirindo valores para a própria ascensão, de cujo elevado posto as perspectivas mudam de configuração, assumindo seus aspectos reais. Olha que importante também. Você falou, né? Olha que importante dar uma paradinha aqui também, né, nisso que a gente está falando aqui, porque eu achei curioso esse capítulo, porque embora não seja uma obra da série psicológica, mas todo ele é muito reflexivo, né, traz muito assim para a gente ficar pensando e pensar por esse lado psicológico mesmo. Olha o que ela fala aqui, né? Sempre se pode ter motivo para opor a alguém, não é isso? Falsos argumentos de que se utiliza a fraqueza moral para dar vazão às próprias imperfeições, que transfere para o próximo, né? Então, o que a gente faz? Aquilo que está inferiorizado em nós, a gente vê no outro mesmo. Como a Margarete tinha comentado aquela hora também, né? Tem nos dois, né? Tá ao espelho ali, né? E a gente vê no outro, mas aquilo está em nós. Só que a gente está transferindo, eu só vejo do outro. O meu eu não vejo, como se tivesse tudo bem comigo. E o que motiva isso? A falta de coragem para enfrentar-se e corrigir-se. Essa é a nossa dificuldade, né? Encarar-nos frente a frente, ver as nossas... Nós temos virtudes, é lógico que temos, e temos as nossas inferioridades, as nossas dificuldades. E a gente não tem coragem, né? É difícil, é sofrido mesmo, né? Dói, né? Ter que encarar isso. Mas aí eu não vou colocar isso no próximo, né? E me tornar um adversário, passar a odiá-lo, porque ele tem isso que eu tenho, né? Ou seja, eu também não estou me amando, a gente poderia pensar assim, né? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, Margarete. A visão das baixadas é limitada pelos horizontes estreitos, quanto os exames e considerações em torno das atitudes alheias se apresentam com as cores das lentes com que são observadas. É tudo que você falou. Olha só. Eu vejo, eu aponto no outro. Que é uma das assim, presunções do estudo da doutrina espírita. Eu só aponto no outro que eu tenho. Então, isso é pesado. Se eu só observo no outro a maldade, é porque eu tenho a maldade total em mim. Então, quando ela fala que seus exames e considerações em torno das atitudes alheias se apresentam com as cores das lentes com que são observadas. Olha só, né? Então, de acordo com que aquilo que a gente tem é aquilo que a gente vê no outro, né? Mas a gente não enxerga na gente, né? A gente só aponta o outro. Só no outro. Sempre o outro. O outro é errado, o outro é que está baixo, o outro com vibração lá embaixo, é maldoso. Quer dizer, aquilo é nós é que somos daquele jeito.
Mas a gente não aponta para a gente aponta para o outro. Esquece que quando o dedo vai, tem 3 voltando. Oh, sabe o que eu pensei? O Edu está fazendo psicologia, né? E aí eles têm um ditado, né? Os psicólogos, eles têm um ditado de que quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais de Pedro do que de João. Vocês sabem esse ditado, né? E é verdade. Ou seja, Nomes de espelho, né? Que Joana chama, né? é isso mesmo. Por isso que é importante a gente ter, né, esse raciocínio aqui com a gente, né? Para que a gente vá percebendo também, né, as situações. É muito interessante. Vamos ver lá. Os idealistas de todos os portos sofreram na face o pesado rigor que lhes foi atirado. Os heróis de todo cometimento experimentaram a agudeza das suas lanças e as suas múltiplas farpas. Os apóstolos, os santos e os apóstolos de todos os matizes foram afligidos pelo zurzido do látego e dos abusos deles. Os missionários da ciência e os sacerdotes do saber estiveram sobre a alça de mira de suas armas, e não poucos espiaram nos suplícios infames que lhe impuseram. Você vê, né? É aquele negócio que a Alexandra tinha falado também, quando a gente incomoda, né? Quando traz a verdade, né? Então, quem está trabalhando no bem vai ser perseguido, né? Não vê a lição que a gente viu anterior, né? Do cálice? É isso mesmo. Vai ser perseguido, vai incomodar. Você está trazendo a verdade, trazendo o amor divino, como Jesus falou. Você vai incomodar e vai ter adversários. Mas o problema é que a pessoa que está na ação não pode se incomodar. Que é o que o Tiago falou, a gente viu na leitura do Tiago. Os outros se incomodem, eu sei por que eu estou fazendo isso, então eu não posso, não é ser indiferente, é não se incomodar com as atitudes das outras pessoas, né? Que é o que ele fala aqui de cada uma dessas pessoas, dos heróis, dos idealistas, dos santos, dos apóstolos, missionários, os sacerdotes de saber. Alguém quer ler, gente? Tá, e aí, só complementando o que você falou, Margarete, quando eu não me incomodo, é porque eu também não tenho mais aquilo em mim, né, de certa forma. Passou. Cai de novo no mesmo raciocínio, né? Eu não tenho... taça de amargura é quando a gente pensa, pô, eu vou tomar uma taça de amargura. Não. A taça de amargura, ela é leve, suave, se você a aceitar. Que é o que acontece na leitura toda da Amélia sobre isso. Não fala da dor, do prejuízo, do que vai sofrer, não. O sofrimento, quando tem a vontade de querer ajudar, tudo que o Tiago fez durante o período que ele ficou vivo, que foi mais 11 anos depois que Jesus morreu, ele fez com prazer, com alegria. O tempo todo na leitura você viu que a pessoa que se sentia realizada, alegre, feliz, que é fidelidade e paz. Então, é interessante, porque a gente pensa, uma pessoa dessa tem as virtudes maiores que as minhas. Realmente tem, mas eu também tenho virtudes que eu posso fazer com que essas virtudes sejam mais presentes na minha vida, né? E a gente tem que analisar isso realmente. Sim, com certeza. São exemplos a serem seguidos, que a gente pode, dentro da possibilidade da gente, né? Então, trabalhando no bem, vão ter aqueles que não vão gostar da gente, e a gente tem que relevar. Enfim, a gente pode ir exercitando isso aí. Na verdade, a gente está aqui para isso mesmo, né? E para ir aprendendo a amar mais, né? E amar a gente também, né? Porque às vezes alguém ofende a gente fica muito entristecido com a palavra, enfim, né? E a gente parece que leva muito a sério, eu não sei se é bem essa palavra, a gente se ofende até pelaquela presunção que nós temos, né? De falar, poxa, mas por que eu tenho que aguentar isso, tenho que ouvir isso dessa pessoa? Então, a gente fica muito preso nisso também, fica muito pesado, né? Fica muito... Então, eu tenho que me amar mais para relevar, né? Para fazer ser leve, para fazer ser suave. E nessa quarentena foi o que mais aconteceu. As pessoas estão convivendo mais próximas, principalmente a própria família. E se elas não se ativerem, não terem atenção para essas minúcias,
de excesso de sensibilidade, de não ser grato a que a outra pessoa faz para você, de não observar que o outro também tem ansiedades e dores, a gente acaba sendo um grande adversário. E foi agora, o que eles mais têm falado sobre a questão dos psicólogos é que é uma etapa que eles estão sendo utilizados de muitas formas, que as pessoas estão ansiosas, sem chão, não estão conseguindo conviver consigo mesmas. Então, essa lição, numa leitura simples, você vai perceber que está tentando despertar a gente para a convivência. Não é? Muito interessante. Eu gostei demais desse capítulo aqui do adversário. Eu já gostava desse negócio de adversário, de obsessor, por causa da mediunidade, né? Eu acho um tema fantástico, assim, porque precisa também. A gente com a mediunidade, né, vai ficando complicado saber lidar com tudo isso. Já é um assunto que eu gosto. E esse capítulo aqui eu achei, assim, tanto é que agora a gente vai ler, eu vou até ler essa parte aqui, tá? Porque aí é aquela parte que ela esclarece, né, que ela orienta, né, essa parte. Ela conclui. Então, vamos lá. Se te alças a glória da redenção pelo amor, ou se desces a sombra para o auxílio, não te concederão trégua, porquanto preferem o parasitismo e a inutilidade em que se detém. O que a gente pensa aqui, gente? É a zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Inclusive, principalmente quem está numa situação ainda de sem esclarecimento, está lá com os pensamentos ligados a coisas inferiores, né? Ele não quer sair, ele acha muito mais fácil te incomodar, ficar com um parasitismo, do que ele próprio buscar o caminho dele, né? Algo nesse sentido. A ação do bem incomoda-os. Isso porque ainda predominam no homem as heranças inferiores das faixas primevas de onde procede. Então, aquilo que a gente falou inicialmente. Como a gente tem muita inferioridade, então é mais fácil, é mais comum eu conseguir adversários ou os adversários se voltarem para mim do que sair desse padrão, passar para uma coisa mais amorosa, né? Porque nós estamos muito presos ainda a essas faixas inferiores aqui. Porque foi de lá que a gente veio, né? Estamos caminhando. Pensam esses acratas, ou seja, anarquistas, que é mais fácil perseguir e inquietar do que apaziguar e erguer. E é mesmo. Não é que eles pensam, eles não estão no nosso mundo inferiorizado, vamos falar assim, né? Nesse mundo de provas e expiações, é muito mais fácil perseguir e inquietar, né? Do que apaziguar e erguer. Não é isso? Por quê? Pela própria percepção das pessoas, pelo que elas vão levar para elas, né? Não sabem o que fazem ou preferem por enquanto não sabê-lo. Isso aqui me fez pensar quando o indivíduo, seja encarnado ou desencarnado, quando ele está numa condição de irresponsabilidade, ele não quer saber, ele não quer se responsabilizar, ele não quer ter o entendimento daquela situação, ele quer ficar ali, neutro, fazendo o que ele acha que pode fazer, né? Que tem o livre-arbítrio dele para fazer, no sentido de prejudicar alguém, de perseguir, de tudo isso que a gente está vendo aqui. Não é? Uma postura de irresponsabilidade. Por isso ele não quer saber da situação, né? Pululam entre os encarnados e estão presentes além da forma física, prosseguindo na nefanda, na odiosa irrisão, quer dizer, zombaria, né? E fantasia inditosa que se renderam infantis. Aqui parece que ela está falando de obsessores desencarnados mesmo, né? Então, entre nós, entre os encarnados, prosseguindo nessa zombaria odiosa aqui, fantasia inditosa. E infantis, olha lá, ela compara um comportamento de infantilidade, né? O espírito que está nessa situação aqui, de obsediando dessa forma. Todos eles sofrem, todos lhes sofrem as investidas. Então, ninguém está livre desses processos aí. Todo mundo vai passar
A gente bem sabe, né? A gente percebe, não tem como. Seja encarnado ou desencarnado, a gente sempre vai estar sofrendo essas investidas. São, no entanto, benfeitores. Olha que bonita a visão da Joana, né? Benfeitores indiretos. Eles são nossos benfeitores indiretos, se conseguires aproveitá-los. Aí vai depender do nosso esforço também, né? Sem o saberem, auxiliar-te-ão no descobrimento das falhas morais que deves corrigir. Chamar-te-ão a atenção para gravames que afeiam a tua conduta. Apontar-te-ão debilidades do caráter e senões do comportamento de que ainda não te deste conta. Dir-te-ão com acrimônia, com azedume, né? As incidências cometidas neste ou naquele erro e te passaram despercebidas. Impor-te-ão exercícios de paciência e renúncia, exprobando-te, reprovando, né, equívocos irrelevantes e enganos de pequena monta. Exigir-te-ão austeridade no exemplo e otimismo no proceder, concitando-te a humildade. Exagerarão nos informes infelizes e não te darão repouso nem trégua. Com isto, te libertarás deles. Olha que fantástico esse raciocínio, né? Que a gente não consegue, assim, parar para pensar de uma forma tão clara, tão, né? Como esse raciocínio da Joana. Muito bom, né, Simone? Muito bom. A gente precisa, eu falo para mim, né? Preciso ler isso aqui, reler, estudar, para absorver, para me convencer, parece, né? De que esses processos Deus permite por amor a nós. Eles, olha, o quanto um obsessor vai te mostrar suas deficiências, aonde você precisa mudar, coisas que a gente não percebe, né? E aí os espíritos bondosos, tem os obsessores, mas tem os bondosos, os nossos protetores também estão nos intuindo. Você viu aquilo ali que você pensou, aquilo ali que você falou, aquilo que você fez, né? Por influência, né? Isso aí você precisa melhorar. Então, eles também nos intuem, né? A gente não está desamparado só sobre o efeito, né, desses processos aqui. Tem os dois lados também, né? Temos muito amparo para a gente não enlouquecer, né? Senão a gente ia ficar só com as ideias aí negativas, como ele fala. Como eu lembro aqui quando ela fala, com isso que libertarás, é como se o carcereiro estivesse nos entregando a chave, né? Tome, você mesmo, quer dizer, toda aquela pressão, toda aquela, vamos dizer assim, nos faz parar, porque o sofrimento, uma hora, faz a gente parar, né? A gente chega e fala, para aí, por que isso, né? Até quando vai isso? E aí a gente começa o caminho de recuperação. E aquilo que não sei quem falou aí, não sei se foi Alexandre ou não, quer dizer, com a nossa transformação, a gente também acaba envolvendo a eles, né? Então, você vê aqueles, quando lá na leitura anterior, aquele perseguidor lá não acabou seguindo Jesus, né? Virou do lado dele, não que nós vamos nos comparar ao Cristo, né? Mas ele é o caminho, ele é o exemplo. Então, eu achei interessante, quer dizer, o próprio carcereiro entrega para nós a chave, né, da nossa libertação. É interessante isso aqui, né? Você acaba não dando mais importância para o que está acontecendo, entende? É o que ela fala, ó. Impor-te-ão exercício de paciência e tal, e começa essa pressão, igual a Simone falou, mas aí você já nem liga mais, você já olha e diz, criancice, né? A gente vai acontecendo isso, assim, devagar, né? Mas você vai olhando e diz assim, larga a mão disso aí. A gente precisa amadurecer, né? E eles nos ensinam a amadurecer os sentimentos, os pensamentos, né? Sim, e é só assim que a gente vai libertar dessas condições, dessas perturbações, né? É. Só assim mesmo.
O importante, ela traz aqui, ó, é não ser adversário de ninguém, perseguidor de pessoa alguma, mergulhando no imo, a fim de extirpar os reais inimigos da paz. Então, os reais inimigos da paz que estão dentro de nós, né? As nossas imperfeições, mergulha lá, né? Não fica buscando fora ou criando adversários, né? Você vai buscar em si, que residem no cerne de cada criatura, onde proliferam e enfrentar as réfregas, resistindo a não poucos embates, até a vitória. Então, quer dizer, a nossa vitória é quando a gente dominar as nossas próprias dificuldades, né? Porque aí realmente a paz, né? Aí você conquista aquela paz interior, né? Que é do Tiago que a gente estava vendo ali, né? O exemplo, Tiago Maior. Quando alguém reage, revidando contra o agressor, passa a sintonizar com ele, mantendo ambos estreita e perniciosa interdependência psíquica em desditoso comércio mental de ódio dissolvente, que termina por subjugá-los sem reversão. Olha só o que a gente pode adquirir nesse processo aqui de revide, de falta de perdão, de manter esse ódio, né? Manter aquela mágoa, né? A gente vai mantendo ali uma sintonia com o agressor, né? A ponto que um subjuga o outro sem reversão, muitas vezes, várias existências, né? A gente sabe disso nos livros. As várias existências, várias vidas reencarnam e ainda mantém aquele processo, não se desvincula, né? Não se desvincula porque fica na mesma sintonia. Então, a gente tem que perdoar, tem que mudar virar o disco, né? Tem que virar o disco. O esforço exigido, sem dúvida, será contínuo, porquanto esses antagonistas íntimos nascem e renascem, multiplicando-se facilmente nos porões da alma. Por tal razão, recomendou o Senhor a oração e a vigilância, a fim de que o homem supere as tentações. Ou seja, a tentação parece que é aquela inferioridade que aflora em nós, né? E aí a gente vai ter aquela reação, aquele ódio, todos aqueles sentimentos inferiores, né? Então, ora, né? Vigia o teu comportamento para superar isso tudo, né? Superar essa tentação de continuar no mesmo comportamento. Nessa luta, sem quartel, quer dizer, sem trégua, muitas dores se somarão, advindo posteriormente a saúde total e a total alegria da paz. Para esse tentame, esforça-te por disciplinar o caráter, fixando hábitos salutares e realizações abençoadas. Então, como ela nos orienta aqui, né, nesse sentido, que nós vamos lutar contra nossas próprias imperfeições. Se a gente consegue superar, a gente vai ter paz, a gente vai ter uma alegria intimamente, né? E a saúde do corpo também, né? Que depende do nosso pensamento e do que a gente está vinculado, né? As vibrações que a gente está vinculado. Então, é importante para a nossa saúde, para a manutenção da nossa próprio corpo físico, né? Então, você tem que disciplinar, esforçar-se, né? Por disciplinar o caráter. Hábitos salutares, né? Realizações abençoadas, trabalhar no bem, fazer caridade, né? Transformarás os inimigos que te criam dificuldades a pouco e pouco, pelo exemplo da fé, do amor, caridade, em auxiliares do teu progresso e quiçá, talvez, em verdadeiros irmãos do trabalho. Olha que bonito isso. Se te dispuseres a não revidar o mal com o mal, seja em atos ou em pensamentos, né? Porque a gente não revida, a gente não fala, mas a gente revida no pensamento também. Amando-os e considerando-os amigos enfermos aos quais deves ajudar para a tua e a felicidade deles. Vocês percebem que a gente não está sozinho, né? A gente sabe isso, né? A gente não está sozinho para evoluir também, para progredir, porque aqui a proposta dela é que eles continuem caminhando com a gente e que a gente transforme de inimigos em amigos, para trabalhar no bem. Porque todo mundo vai ter que progredir, né?
inexoravelmente, né, todo mundo vai ter que progredir. E a proposta é que a gente, pelo amor, pelo nosso sentimento aí no bem, a gente carregue, eles com a gente progridam também, né? Então, fica aqui, vamos dizer, a orientação, né, a lembrança de que a gente tem que, não tem outro caminho. É aquilo que a Marli falou lá no comecinho, ó, é amor, né? A caridade, que é o exercício do amor. Não adianta, a gente só tem esses adversários porque não somos amorosos ainda, né? O suficiente. Estamos construindo esse amor divino em nós, né? E é a solução para tudo, né? Vocês já repararam de fato que em todas as aulas, né? A gente acaba caindo que a solução, que tudo é pelo amor mesmo, essa postura que a gente precisa ir adquirindo, né? Construindo em nós. E se a gente não estudar, né, fica mais difícil. E a Joana nos ajuda bastante, né? Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, senão a gente vai terminando, vamos fazer a nossa prece, né? Alguém quer fazer a prece? Ninguém está inspirado? Como é que estamos aí? Vocês querem que eu faça, gente? Ninguém está. Então, eu vou fazer então, tá? Então, vamos somente agradecer, colocando o que temos de melhor, oferecendo a Deus o melhor que temos em nós, as nossas energias, pensando na doação que podemos fazer ao próximo, num sentimento de caridade, para que esse amor, que é a pura doação, assim como do Cristo por nós, que veio exemplificar, crescente em nós esse amor, através da caridade, vamos vibrar para todos os nossos amigos, para aqueles que não puderam estar no nosso estudo, nossos queridos companheiros de estudo, também por todos os nossos e principalmente para aqueles que se intitulam nossos adversários, nossos inimigos, muitas vezes, que adquirimos ao longo das nossas existências, que eles recebam as luzes dos céus, as luzes divinas, para que, numa condição de melhoramento, possam sentir-se tocados por todas essas bênçãos que os espíritos mais elevados, os protetores de cada um, anjos guardiães, desejam tanto que todos nós cresçamos na medida de nossas possibilidades e lutam tanto ao nosso lado para que isso tudo aconteça. E nós aqui desejamos vibrar esse amor, que esse amor, essa condição continue em nós durante toda a nossa semana, durante os nossos dias, que esse pensamento fique em nossa memória, fixado, falando sim em fixação mental amorosa, fixação mental elevada e em conexão com esse Cristo de bondade, principalmente esse Cristo de misericórdia, que olha para nós e que nos ampara tanto em tantos momentos em que vivemos. Assim, queremos agradecer por essas horas de estudo, de esclarecimento, agradecer a Amélia Rodrigues e Joana, porque tanto nos acrescentam em nossas vidas, em nosso conhecimento e esclarecimento. Que assim seja. Gente, muito obrigado, foi ótimo, hein? Muito gostoso estar com vocês. Simone, queria falar só uma coisinha. Tchau, Simone. Obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau, Marli. Tchau, Ali. Tchau, Margarete. Hã? Eu queria falar só uma coisinha. Ah, sim, fala. Não é série psicológica, mas fala de psicologia o tempo inteiro. Né? É o enfoque dela mesmo, e é tão importante, né, Ali? Ajuda tanto a gente, né? Nossa, muito esclarecedor, muito
Não é série psicológica, mas sempre falou de psicologia, né, Simone? Está atrelado, não está desligado, né, do assunto. É. Vamos Tchau, aproveitar, gente. né? Então tá, gente, valeu. Um beijo para todo Deus. mundo. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver toda vez para sair desse aqui. Tchau. Tchau, Angelina. No cantinho aqui Tchau. que sai. Isso.